Bom, gente, estamos de volta, né? Aqui é o nosso programa Estilo A. E agora deixa eu apresentar para vocês, né, o nosso convidado de hoje, da noite, e quando vamos bater um papo super interessante de como controlar a depressão sem a gente tomar tantos remédios, não é isso? Bom, gente, aqui está o Luciano Medeiros. Ele, além de ter feito esse curso de hipnose com uma técnica nova de um brasileiro, ele também é professor da universidade, lá do IESP, e também do IEPB. Então, ele veio aqui para falar sobre a hipnose condicionativa. Como eu também não sei nada desse assunto, faz de conta que eu estou na faculdade assistindo uma aula e eu passo a bola para o Luciano perguntando o que é a hipnose condicionativa, como ela age, como ela surgiu aqui, né? E quais os benefícios que a gente pode usar para ela. Porque, claro, com hipnose é melhor do que uma injeção, não tenha dúvida. Mas vamos lá conversar um pouquinho. Boa noite, né? Boa Primeiramente, noite. é um prazer estar aqui. A hipnose condicionativa, como eu falei, né, é uma técnica utilizada para a promoção do bem-estar e da saúde. Então, ela entra no que a gente chama da hipnose científica. Existem 3 linhas de hipnose, né? A antiga, que é a clássica, que é mais ou menos de 1800. Que é aquela do reloginho assim? Isso, pode assim? ser. Essa daí, né? Que a característica dela é que ela trabalha a regressão até o trauma. Então, vamos supor, aconteceu um trauma na sua vida 2, 3 anos atrás. Sim. Então, numa sessão de hipnose clássica, você iria fazer a regressão do paciente, né? Coloca ele no estado de transe. E chegar até lá. E vai chegar até o trauma, para ele vivenciar esse trauma e tentar ressignificar. Né? Então, ela, pelo fato de você ter que vivenciar o trauma novamente, ocorre o quê? A sofrologia, o sofrimento. Né? A sofrologia, Sofrologia, isso mesmo. E depois veio a hipnose ericksoniana, que é de 1927. Então, ela é mais recente e que é uma técnica que você utiliza sugestões e metáforas. Né? Vamos supor, você tem um medo de dirigir. Então, você vai se pensar, se imaginar dirigindo. Né? Então, é feito através dessa forma. De viver a situação. De viver a situação. Né? A primeira, ela aconteceu na Europa. Né? Essa segunda Erickson, ele era Mas essas americano. duas ainda são utilizadas ou elas já são obsoletas e já está se partindo para essa nova técnica? Não, existem ainda pessoas que trabalham com essa linha, né? E aí, a partir de 1980, um brasileiro chamado Luiz Carlos Crozera, que ele é de Jaú, de São Paulo, ele começou os estudos e criou uma nova linha chamada hipnose condicionativa. Que a diferença dela é que você não... A técnica é utilizada, né? Primeiro, não existe essa situação que eu falei, da sofrologia, de você sofrer, revivenciar o trauma. E durante uma sessão de hipnose condicionativa, você não precisa estar conversando com o cliente, né? Ou seja, com seu paciente. Com o paciente, vamos colocar você assim. fazer a anamnese. A gente faz a anamnese antes só para saber mais ou menos. Qual é o problema, né? Qual é o problema que você quer trabalhar, porque a gente vai construir a sessão de acordo com o problema. E aí você não precisa, eu não preciso ficar conversando com ele. Não? Não. A gente faz como se fosse uma regressão, né, assim, na idade, mas a gente passa por cada uma das idades da vida, mas só apenas 45 segundos. E a pessoa mesmo que imagina aquilo que ela quer trabalhar, entendeu? Ela que vai processando. Todo mundo, você consegue, com esse tipo de hipnose condicionativa, trabalhar com todo mundo ou tem pessoas que você não consegue? Olha, porque eu acho que comigo você não conseguiria. Não consegue, né? Não. Então, a primeira coisa para você ser hipnotizado, né, que a gente coloca assim, é você realmente querer. Não, querer a gente quer. Se você quiser, se você se permitir, então existe grandes chances de acontecer. Sim, mas o que é que fecha a gente para a gente não permitir? Qual é a barreira que a gente impõe? Você não confiar na pessoa, né, no caso, no hipnoterapeuta, né? Ou então... você tem medo, né? Na realidade, assim... Medo? Porque quando a gente fala em hipnose, muitas pessoas, poxa, hipnose, né? Não, a gente pensa já que vai para o útero da mãe, né? E também, assim, foi muito divulgada a hipnose de palco, que é essa hipnose que as pessoas mostram no palco e faz aquele transe rápido e a pessoa né, entra e fica se sujeitando às suas vontades. Que não é nada disso, né? Essas hipnoses
científicas não trabalha dessa forma, né? Fora que também algumas pessoas imaginam que existe algo místico dentro da técnica, não, né? que é um mistério, né? Na realidade, para a gente, nós que não estudamos essa matéria, não é? Essa técnica, para a gente é uma coisa meio misteriosa, meio assustador, não resta a menor dúvida. É como se você fosse ler a minha alma. E nem sempre eu quero que alguém leia a minha alma. Eu acho que é por aí. Olha, a hipnose, ela é científica, né? Então, já existem estudos científicos, né? Da sua aplicação em várias áreas. Então, acho que a gente não deve pensar em algo místico, né? Como no passado. Mas em uma técnica mesmo, científica, que é indicada, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia e de Psicologia, eles indicam a hipnose, né? Como fazendo parte dos seus tratamentos. Quer dizer, então já é uma coisa reconhecida pela classe científica. né? Porque muita coisa não era reconhecida. A acupuntura, por exemplo, aqui em João Pessoa, passou muito tempo na clandestinidade praticamente, né? Porque o médico nenhum olhava enviesado, né? Então quer dizer que a sua hipnose condicionativa não é olhada enviesada, é olhada como ajuda, uma ferramenta para esses outros profissionais. Isso, né? Para essas questões. Então, agora, para que serve mesmo? Para eu usar essa tua hipnose, o que é que eu preciso, que estou em casa, que estou assistindo, o que é que eu preciso sentir ou ter para procurar esse tipo de hipnose? Olha, a hipnose condicionativa, ela é indicada, certo? Certo. Para pessoas que têm problemas de doenças psicossomáticas, então depressão, traumas, né? Como tratamento auxiliar também em doenças mesmo, como câncer. Porque, na realidade, a hipnose condicionativa vai trabalhar a sua autoestima, vai trabalhar os mecanismos condicionativos, né, que faz parte da técnica, para melhorar a sua memória. Você pode colocar assim, né? Tipo assim, vamos supor, uma das pessoas que fazem parte do grupo de hipnose condicionativa daqui de João Pessoa, ela é uma psicóloga, e ela recebe muitas pessoas para se preparar para fazer os concursos. Inclusive, os 4 últimos, que ela é Nalice, o nome dela, os 4 últimas pessoas que foram para lá se preparar com a hipnose condicionativa, passaram no primeiro concurso. Tinham pessoas que faziam 10 anos que não conseguiam, né, que estavam fazendo, tentando, porque você chega na hora, dá aquele estresse. Aquele branco, né? Aquele como branco, dizem, né? Famoso. Então, você se prepara antes, né? E na técnica, a gente pode também regular o sono da pessoa. Tipo assim, você tem problema de sono para dormir. Então, eu posso colocar assim um mecanismo condicionativo para todo dia às 10 horas da noite você adormecer. Pronto, essa aí eu quero. Pronto. Porque eu saio aqui da televisão geralmente 9 da noite, né? Que meu programa é ao vivo de 8 às 9. Você sabe, quando eu chego em casa, a adrenalina está a mil, né? Porque o programa ao vivo, tudo pode acontecer. Você pode, inclusive, aqui brigar comigo, sei lá, né? Ou dizer um palavrão, uma coisa assim. E eu tenho que estar sempre atenta para mediar a coisa, né? Então, quando eu chego em casa, a adrenalina está tão alta que eu não consigo dormir. Dá 1, dá 2 da manhã, então, aí eu vou lá, aí vou para o meu amigo Rivro. Você sabe o que é Rivro? Sim, o Rivrotil. Certo. Aí eu tenho que tomar um pedacinho para ver se eu relaxo para dormir. Pronto. Porque a adrenalina foi lá para cima, aqui no programa. Então, é uma coisa que realmente incomoda, porque eu quero dormir, a minha vontade é grande e não consigo. E não consegue, né? Então, existe essa indicação. Opa, se então quiser vamos ver, você que está em casa, que sofre de insônia ou quer uma hora certinha para dormir, como os bebês têm, vamos fazer a hipnose, né? A hipnose condicionativa, né? Isso. Me fala teu telefone agora para minha telespectadora, fala teu endereço, vamos lá. Então, meu telefone é 9992-9900. Eu também tenho um site na internet chamado mentalização.com.br. Mentalização.com.br. E o e-mail lucianosmedeiros@uol.com.br. Aí você atende aonde? Ou você atende na casa da pessoa? Como é? Eu tenho parceria com Nalice, que é uma psicóloga, no consultório dela. Aí você tem plano de saúde, não tem? Porque eu não sei se isso entra no plano de saúde, esse tipo de serviço hoje, né? Não tem ainda plano de saúde, né? Não. Lá não tem esse acordo, não. Não, né? Agora, você passou quanto tempo fazendo esse curso e por que você teve
a ideia de fazer esse curso? Né? Porque você é professor de que área? Da área da administração. Pois é, da área da administração. Aí a gente não associa com hipnose, né, com essas coisas. Como foi isso? Bom, pessoalmente, assim, desde cedo, né, eu sempre me interessei por essas questões, assim, do poder da mente, né? Que a gente poderia fazer com a mente, né? Até quando eu fui fazer meu concurso do IFPB, né, a gente sorteia o tema que você vai falar da aula, né, 24 horas antes, né? Eu imaginei, poxa, 24 horas, entre vários temas poderia cair qualquer um, né? Você pega aí, você já tem 24 horas para se organizar, para arrumar a aula, né? Tanto assim na parte do PowerPoint como também, né, oral, né? E aí quando eu tinha passado na primeira etapa do concurso, aí para a segunda etapa eu comecei a imaginar, né, que iria dar tudo certo, fazer uma autossugestão, né? Então sempre para que na hora desse tudo certo, ficasse tranquilo. Então, pensamento positivo. Positivo, né? Sempre tive esse posicionamento, né? E as coisas davam certo, né? Mas aí eu sempre tive o interesse dessa área. Na área da administração de empresas, o meu mestrado é em comportamento organizacional e recursos humanos. E dentro da área de recursos humanos tem a parte de desenvolvimento, né? Pessoal, das pessoas, treinamento, capacitação. E esse curso de hipnose condicionativa, ele também tem indicação para essa área. Você pode fazer com pessoas, com grupos, né? Inclusive, eu até falei para vocês que já fiz com alguns alunos, né? Pois é, ele é professor, eu imagino como ele não pode fazer com que o aluno, né, fique mais atento, que o aluno se interesse mais para estudar, porque eu acho que numa classe de 40 alunos, talvez 2 queiram estudar, o resto não está nem aí. Então, você tem esse poder, né, de hipnotizar, digamos assim, a turma, né? Que bom. Uma situação, tinha 6 alunos só, né? E eles tinham esses problemas. Eu disse, então vamos fazer uma técnica, né? Que eu conheço. Não falei que era de hipnose, porque senão às vezes assusta, né? Eles também congelam, eles né, dão uma freada. Aí eu fiz e eles se saíram super bem. Inclusive, na aula seguinte, era a última aula, né? Aí eu disse, professor, vamos fazer de novo? Olha aí, coisa boa. Aí foi aí que eu expliquei para eles o que era, né? Bom, gente, nós vamos agora ao nosso comercial, mas não saia daí, porque a gente vai continuar com esse assunto maravilhoso. Bom, gente, estamos de volta e ficou uma pergunta no ar que eu sei que você quer saber, eu também quero saber. Como a gente pode tratar a depressão, que é o mal do século, né? Com a hipnose condicionativa. Então, o doutor Luciano vai explicar para você como curar a depressão apenas com a hipnose. Olha, a hipnose, a depressão, ela é aplicada na hipnose condicionativa, né? A gente pode tratar, inclusive, o autor da técnica disse que ela é o que existe de mais fácil, né, para você tratar. É com a técnica mesmo, porque quando você entra num estado de depressão, alguma coisa aconteceu, né? Então, a gente usa a técnica do bloqueio do trauma. Então, se existe algum trauma em algum momento da vida dessa pessoa, nessa técnica, você desassocia a emoção do trauma. Então, você se lembra do que aconteceu, mas você não tem o sentimento, não vai se lembrar sentindo, né? Aquela sensação culpa, ruim. Né? Isso, né? E aí a gente também trabalha nos mecanismos condicionativos à autoestima. Então, a gente vai fazer como se fosse uma análise, né, da vida, do seu dia a dia, e durante o período do seu dia, vamos supor, assim que você se acorda pela manhã, você sai da cama, né? Então, nos mecanismos condicionativos, a gente coloca que todo dia, quando você se acordar, você vai se sentir feliz, contente, vai se olhar no espelho, vai se sentir bem, né? E aí a gente vai fazendo isso daí com algumas situações da sua vida. Então, quer dizer, a gente sai da dependência dos remédios para ficar dependente da hipnose. Não precisa, não fica não. Agora, como é que você trata o paciente? Você pega... Não. O paciente fica deitado, o paciente fica em pé. Como é que é essa condução, médico, no caso, né? Como é que eu digo? Não sou médico, terapeuta e paciente. Isso. Como é que fica? É assim, você pode ficar sentado ou deitado. Então, no início, a gente vai começar fazendo o relaxamento, né? Que é colocar a pessoa no estado de transe. Como é isso? Esse relaxamento... Não me bota aqui não, porque senão não termina o programa. Não, mas essa técnica é o estado de transe lento, né? Então, a gente vai induzindo o relaxamento
de cada uma das partes do seu corpo. Então, imagine os seus pés pesados, muito pesados, e a gente vai induzindo, né? E a pessoa gente vai obedecendo. Vai obedecendo. Vai obedecendo, né? E de acordo com... E a voz também, a gente tem uma modulação da voz, né? E você vai fazendo isso com todo o seu corpo. Então, quando a gente chega na sua cabeça, né, você já está assim, totalmente relaxado. É como se fosse aquele estado assim que você está dormindo Alfa. E uma pessoa lhe chama e você não quer sair dali. Mas você escutou, mas você não quer sair. Pronto. Aí, quando você fica nesse estágio, aí a gente vai começar a fazer a técnica do bloqueio de trauma, que eu falei, né? Que é uma análise da sua vida. Então, para cada um... Você pergunta e eu respondo? Não. Você não fala nada. Você vai... no caso, né, o paciente, ele ficaria calado. Né? E você calado? Não, eu que vou estar falando Sim. o tempo inteiro, né? Aí a única coisa, né? Tem um momento que a gente entrega uma pedra para ele segurar, um cristal, uma pedra, que é para tirar a concentração, né? Para ele ficar concentrado ali, desviar a atenção. Em alguns momentos eu toco a testa também, que é para reduzir a tensão. Depois tiro. Mas aí, fora isso, Sim. é só eu fazendo, né, as induções e você Sim. aceitando ali. Então, a gente faz essa... Porque o que é que acontece, né? Quando a pessoa está nesse estado de transe, né, que é Seria um estado de relaxamento, né? Tudo você está com o inconsciente aflorado. Então, o seu racional, ele não está ali naquele momento. Então, tudo que eu falar, você aceita com facilidade. Né? Quando a gente está desperto normalmente, né, apenas 20% do que a gente vê, né, é o que a gente se lembra. Os 80% entra na nossa mente subconsciente de maneira sublimar. Né? Então, quando a gente vai investigando, né, aí, como eu falei para você, vai falando as idades e você vai fazendo uma análise na sua mente, né, das situações que lhe incomodou em cada uma das áreas. Você não precisa ficar me falando, você mesmo vai fazendo e a gente vai induzindo. Né? Eu vou experimentar, depois eu conto para vocês como é que foi, como eu me senti. Todo mundo que faz se sente muito bem. Né? E não tem nada a ver assim, com religião. Não tem contraindicação não tem contraindicação, né? Os maiores hospitais, né, de São Paulo, de Nova York, Estados Unidos, eles... fazem terapias também com a hipnose, né? E você sabe que no máximo, em 5 sessões você resolve o seu problema e em cada sessão o doutor Luciano cobra R$200. Ele não tem plano de saúde, né? Então cobra R$200 por sessão. E às vezes na primeira sessão você já está, digamos, devidamente curado, né? Isso. Então, dependendo do problema, dependendo também da extensão. Então, eu gostaria, Luciano, de agradecer a tua presença. Realmente o assunto foi muito bacana. Eu realmente vou te procurar pela questão do sono, que eu preciso chegar em casa depois do programa com a adrenalina já baixa para dormir, né? Isso. E vou procurar porque aí eu repasso para meu telespectador se deu o resultado. É isso aí, gente. Vamos aos nossos comerciais. Muito obrigada pela presença e voltamos já já.